nós estávamos buscando uma atividade na Casa Espírita, nessa modalidade de conversa, que nós chamamos de palestra, e por alguns outros motivos, aqueles que nós chamamos assim, às vezes de acaso, né, veio me chegando informações de biografia, que alguns de nós gostamos, né? Não sei dos amigos, mas há muitos anos nós colecionamos livros só de biografias, ocupavam um espaço específico na estante, né? Porque é uma maneira de você se autoeducar, refletir sobre suas ações, quando você lê a biografia de pessoas que passaram pelo nosso planeta e deixaram sua marca. A ponto até de dizermos, de quando em quando, para alguém que possa contribuir com uma reflexão. Os alunos dizem: professor, eu queria fazer o meu currículo, as coisas que eu fiz para conseguir emprego. Quais são as dicas? Tem isso, tem aquilo, mas não esqueça de também fazer a sua biografia, que é muito além de fazer o teu currículo. No currículo você tem discursos que você fez, coisas que você aprendeu, conhecimentos que você tem. Mas na tua biografia, você vai aplicar e fazer tudo aquilo então que você está adquirindo no campo do conhecimento. É o que os psicólogos, ou pelo menos alguns, tentariam nos informar sobre a diferença entre o conhecimento e a consciência. Nós temos uma série de coisas que nós conhecemos, por exemplo, no campo da alimentação. Tal comida faz mal, tal alimentação em excesso faz mal. Mas é domingão, a gente está com a nossa família, alguém fez aquele pratão de maionese e fala assim: não, eu vou comer 3, só de antepasto. Depois começa ali o petisco, depois o almoço. Sabendo que até alguns de nós fazem esse gesto depois de nos refestelarmos, né, com a combinança toda, dizer assim: nossa, eu não aguento mais nada, só quero deitar e dormir. Né? Quer dizer, botou o corpo no extremo. Né? Sabendo que, evidentemente, que isso pode lhe causar aqui ou acolá um certo desconforto. Né? Tem remédios que até vendem essa solução. Como que quiser, beba tudo, toma isso aqui comprimidinho, você vai se sentir muito bem. Não funciona. Não é bem assim, né, que o remedinho age. Mais difícil e complexo do que tomar o remedinho é a gente, de quando em quando, e ao pouco e pouco, ir ganhando consciência sobre esse assunto. Uma vez, uma dessas pequenas histórias, para diferenciar conhecimento de consciência, deram o seguinte exemplo: um palestrante foi convidado para falar sobre os malefícios do álcool. E ao invés de optar por um conjunto grande de slides, informações teóricas sobre os malefícios do álcool, do excesso do álcool, ele resolveu fazer uma experiência. Colocou 2 jarrinhas, uma com água e uma com álcool. Ele, sendo biólogo da área química, pegou um vermezinho, colocou na jarrinha d'água, o vermezinho nadou, tranquilo. Ele pegou esse vermezinho, colocou na jarrinha do álcool, e o vermezinho fez tch. Ele deu. Ele virou-se para a plateia e falou: bom, creio ser necessário explicar, dada a experiência prática que nós vimos, os malefícios do álcool. A plateia aplaudiu, gostou da experiência, afinal foi um aprendizado via experiência prática, como são as biografias das pessoas, gente que viveu e fez, né? E não só do conhecimento teórico. Mas alguém no fim da plateia continuou as palmas, agradeceu, e ele dando uma contribuição: posso compreender então, diante dessa experiência, que quem bebe álcool não tem verme. Cada um entende como quer. A gente adapta o conhecimento à nossa realidade. Né? Aquela maionese, 3 pratões, vai fazer mal para o nosso marido. Para mim não faz, por quê? Porque eu estou acostumado a comer, a gente vai achando uma desculpa. Nunca passei mal, né? Agora que vou passar. Outros dizem: eu sei me controlar. Muitos fazem isso. Mas você bebe e dirige? Sim, porque eu tenho um autocontrole incrível. Todo bêbado diz isso. Eu consigo me controlar. Né? Não percebe que natural, físico, a perda de reflexos aqui e acolá. Então a questão trata-se de consciência. Né? De a gente adquirir essa consciência. Quanto mais liberdade que a gente adquire essa consciência, tanto melhor, mais plena ela é. Às vezes ela é imposta. Os amigos lembram, que são um pouco mais velhos, quando nós dirigíamos os carros, sem nos preocupar em colocar um cinto de segurança. Não era um hábito nosso brasileiro. Não é? E quando veio a lei, o código, lá em 98, o novo Código de Trânsito,
e estabeleceu multas pesadas para quem não usasse cinto, a gente tinha que criar esse hábito. Os amigos devem se lembrar disso. Meus filhos lembravam, estavam no carro, pai, põe o cinto, se ele não lembrava. Minha irmã até hoje disse, esse troço me prende, eu me sinto incomodado, ele me machuca aqui e aqui. Leva um tempo até aquilo virar hábito. Hoje em dia a gente não se sente bem se não colocar o cinto, se sente inseguro. Virou um hábito, virou consciência. Nesse caso, imposta, doía no bolso. Né? Doía do bolso, a multa era pesada, fazia pontos na carteira e tal, e custo de reciclagem. A pessoa daí, eu preciso melhorar, na marra. Então são duas maneiras. Ou a vida impõe, mediante dificuldades, doenças, dores, perdas. A vida impõe limitações ao nosso dia a dia para que a gente adquira consciência sobre aquele assunto. Porque só no conhecimento, na reflexão, não tem causado efeito se você não mudou o teu hábito. Quando eu digo você, todos nós, né? Essa é a tarefa de todos nós. A da autoeducação, a modificação de hábitos. Nós fizemos essa introdução para dizer que a leitura, a compreensão das biografias de grandes personagens, homens e mulheres, que passaram pela história, ligados mais diretamente ao Evangelho, ou à filosofia, ou não, exemplos que deixaram, é para nós um balizador. Não é imposto. Ninguém está impondo que nós sejamos iguais a esses grandes personagens, mas é inspirador. Puxa, eu gostaria de fazer um pouco do que ele fez. Aí você vai na casa espírita e alguém conta a história do Albert Schweitzer, maravilhosa. A biografia, a história dele de vida. Era um jovem, se formou filósofo, aos 25 anos já era professor, era reconhecido, e um intérprete das obras de Bach, de reconhecido alcance. Era também ele uma espécie de mecânico daqueles órgãos de igreja, que eram muito comuns no tempo barroco, no tempo de Bach, aqueles órgãos enormes, né? Tinha umas igrejas que som poderoso. Quando estragavam um elemento desse, precisava afinar algum ajuste, ele era reconhecidamente um dos principais profissionais desta área. Era uma série de coisas ao mesmo tempo. Só que este garoto de 25 anos não estava satisfeito, não estava pleno. Ele dizia, eu preciso mais, alguma força interior, algum chamamento, do latim vocare, vocatione, vocação. A vocação, um chamamento para que a pessoa faça mais, não está satisfeita, não está plena com a rotina atual, com o conjunto de hábitos atuais que ela tem. E ele dizia a si mesmo, quando eu fizer 30 anos de idade, alguma coisa vai acontecer que eu sei que eu vou mudar minha vida. E dizia para a noiva dele também. Ele fez 30 anos, passaram-se uns meses, ele estava lendo um jornal e viu a necessidade de atendimento social, atendimento de qualquer natureza, porque não havia nada numa região da África setentrional, Lambaréné. Essa região precisava de tudo. E ele falou, está aí. Deu aquele insight, aquele estalo. Vou deixar tudo que eu venho fazendo, vou fazer faculdade de medicina com 30 anos de idade. E vou para lá ajudar. E a noiva dele, que não é boa nem nada, falou assim, vou junto, vou abandonar tudo, vou fazer enfermagem e vou ajudar ele lá nesse projeto de vida. E assim fizeram. Assim foi, e foi um grande personagem. Nobel da Paz, lá em 51, quando os jornalistas conseguiram avisá-lo do prêmio do Nobel da Paz, foram perguntar o que ele faria com o dinheiro. Chegando lá na região da África, já agora com um hospital, com maternidade, agora uma coisa com mais estrutura, o dinheiro acabava, ele voltava para a Europa, fazia concertos de bar, concertava os concertos nas duas concepções, com S e com C, né? E consertava órgãos, arrecadava fundos de pessoas que doavam pela causa, ele voltava e construía mais uma aula do hospital, essas coisas assim, passava a vida. Mesmo tendo já quase tudo realizado aos 20 e tantos anos, em termos de condições financeiras, de profissão, quero fazer mais. Isso pode nos inspirar? É evidente que sim. Então, conhecer as biografias é fundamental, importante, interessante para isso. A nossa biografia principal, de todas, Jesus. Então, às vezes, nós ficamos conhecendo ou decorando no Evangelho as passagens de Jesus e às vezes não percebemos quem ele foi exatamente como pessoa. Ele foi tudo aquilo que ele pregou. Ele foi o principal exemplo que nós temos
de alguém que pregava uma coisa e fazia aquilo que pregava. Comia frugalmente, se dedicava plenamente aos outros, não disputava vaidade, não queria uma túnica especial, ele sendo o mestre, sendo as atenções, jamais, em nenhum momento, em nenhum instante. Então a história de vida dele prova de que é possível ter um pouco daquelas virtudes, treinar ter aquelas virtudes. E segundo ele próprio, é possível ser como ele é. Só que nós precisamos de tempo, experiências, lutas. Por isso que nós espíritas, acreditando nessa frase de Jesus, dizendo que nós podemos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial, que numa vida, num contato com a matéria, é impossível aprendermos as virtudes. Não estou dizendo aprender os conhecimentos de matemática, geografia, biologia, somente as virtudes. A da paciência, da tolerância, a do doar-se para os outros. E há quem diga que isso ainda está no campo da religião. Nós vemos defendendo uma ideia diferente dessa. Já não está mais no campo da religião, até porque a religião, quando diz isso, já não encontra mais eco nas pessoas. De tanto que as religiões maceraram a letra inicial, pura, límpida, dos evangelhos. De qualquer outra religião isso acontece também. O que acontece conosco, no seio das doutrinas cristãs, acontece com os budistas. Há N variações de budismo, porque o homem vai colocando o seu tempero, assim, assado, etc. Pode acontecer, já aconteceu com o movimento espírita. Uns gostam mais do espiritismo científico, outros do espiritismo social, outros só do filosófico. E já houve momentos na nossa história em que esses três espíritos não se conversavam, criavam um centro diferente para cá, e iam se debatendo, discordam, e via discordância iam crescendo. Nós vamos, sem querer, querendo, nos afastando exatamente daquela linha essencial: amar. Quando o discípulo mais novo, que era João, que é o único que ficou com Jesus na crucificação junto com Maria, Mãe Santíssima, e Maria de Magdala, João era um garoto, foi um dos últimos a desencarnar. Ele bem velhinho na ilha de Patmos, já cansado, dizia só o quê para resumir toda a obra do Cristo? Amai-vos. Como quem dissesse assim: meus filhos, vamos parar com esse disse-me-disse, com esses melindres, com essas condições que a gente se coloca, com as nossas carências. A gente provoca o outro, a gente provoca uma briga, a gente discorda com veemência, com violência, a gente fala com brutalidade. Vamos parar, vamos nos amar. Isso é puro, é da religião. Mas nós estamos estudando um tempo para cá, como a ciência vem dizendo isso. Isso é uma lei da física. O amor está passando a ser uma lei da física. Cientistas provam e comprovam. Não é nosso objetivo aqui desfilar essas pesquisas todas, mas a gente tem classificado e catalogado o máximo delas, reunido numa página no Facebook chamada Ciência do Espírito. Só de boas fontes, bons pesquisadores reconhecidos, pelo menos, ou de universidades. A grande maioria desses pesquisadores não são espíritas, são pesquisadores. Em geral, a formação deles é ateica, ateu, para ter uma imparcialidade, e vão comprovando que aqueles que amam, e esse amor vira uma vida mais equilibrada em termos de pensamentos, de convivência, de relação com o marido, com o filho, com a esposa, adoecem menos, vivem mais, são mais felizes. É o índice que se mede de felicidade. São pesquisas que são feitas. Pessoas que amam são mais felizes, são menos doentes, arranjam menos problemas para si próprias, são mais tolerantes com as angústias que a vida naturalmente nos dá e às vezes nos impõe. São exemplos para nós outros que acabamos por um probleminha pequeno, a gente faz um escândalo danado, é o fim do mundo, justo comigo isso vai acontecer, eu sou um fracasso, eu não consigo fazer nada direito. A gente vai entrando numa série de pensamentos que não deveria ser. Nós somos especiais, todos nós, criados para sermos uma partícula especial do universo. Porque diferente das outras partículas materiais, nós evoluímos. Não precisamos ter o mesmo comportamento sempre. Diferente de outros irmãos que são de outros reinos da natureza, como os animais, que estão fadados a ter praticamente um conjunto de
comportamentos instintivos limitados.